Olá, pessoal. O objetivo desta playlist é falar sobre API Access Management. Como vocês sabem, uma API é uma interface que tem por objetivo facilitar o acesso a uma determinada funcionalidade que alguém disponibilizou. Por exemplo, uma empresa registrou uma série temporal com todas as cotações dia a dia das principais moedas do mundo. Aí, essa empresa teve a ideia de colocar à disposição do público em geral, gratuitamente ou não, colocar essa informação toda à disposição das pessoas. Para isso, a empresa contratou um programador que desenvolveu um software capaz de receber pedidos, entender esses pedidos e mandar a resposta de volta para o solicitante. Para isso, o programador estabelece uma série de regras para que ele e os clientes possam se entender. E, por exemplo, se você quiser saber qual é o maior valor do dólar de 1975, você tem que formular a pergunta de uma certa maneira e ativar a funcionalidade correspondente. Ou seja, a funcionalidade que sabe calcular isso aí e manda a resposta de volta. Isso tudo ele encontra na documentação da API. Então, o programador faz a documentação da API, o cliente lê, vê o que tem que fazer para obter o que ele quer e manda para lá os comandos no formato adequado. Bom, então, a API é que faz essa mágica toda. Ela é capaz ela concentra todas essas funções, toda essa capacidade de responder perguntas desse tipo e várias outras que a pessoa for fazendo. Mas tem um porém. Se eu pretendo, por exemplo, cobrar por esse serviço, é necessário que eu seja capaz de identificar o cliente, tá? Porque para mandar a conta para ele. Precisa calcular o custo dos pedidos, debitar no cartão de crédito, ou seja, tem um processo envolvido aí. Esse processo todo a gente chama de API Access Management, que consiste em identificar o usuário, calcular, aí pode não, claro, pode se for gratuita não cabe, mas calcular o custo da funcionalidade, etc, etc. Bom, a identificação do usuário, nós já vimos várias vezes como é que a gente identifica funcionário. Né? Todo mundo está cansado de saber que, hoje em dia, o meio de identificação de usuário mais manjado que tem é login e senha. Né? Mas aqui no caso da API, além desse, tem vários outros. E um deles, que é o que a gente vai usar nesse exemplo aqui, é através de uma chave. Essa chave nada mais é do que um código que o cliente recebe quando ele assina o contrato com o provedor. Então, ele assinou o contrato, ele recebe lá um código maluco de, sei lá, 30, 40 letras. Normalmente são códigos complexos para dificultar o roubo desse código. Né? Então, ele recebe esse código e toda vez que ele for fazer uma solicitação, ele tem que mandar esse código. Então, aí o sistema vai lá, vê que ele mandou aquele código e identifica, tá bom, aquele cara mandou o código, então manda lá e vai embora. Então, o cliente, ele tem por obrigação guardar bem esse código dele, porque assim não vai deixar cair na mão de alguém, o pessoal vai lá, começa a usar em nome dele, vem a conta no fim do mês, ele fala, mas não usei tudo isso, tal, claro, né, alguém pegou e usou. Então, o cliente tem esse trabalho. Agora, nós programadores, o programador da API, no caso lá, ele também tem uma obrigação. Ele tem a obrigação de guardar bem essa chave também, porque quando ele receber, ele também não pode expor para qualquer um. Ele tem que receber e fazer toda a verificação de tal maneira que ninguém possa ter um acesso indevido a isso daí, né? E nós vamos ver que isso aí assim não é tão fácil. Eu diria até o seguinte: é quase impossível você ter uma segurança completa. A segurança normalmente ela é o seguinte: ela tem que ser cara o suficiente. Quebrar uma segurança tem que ser caro o suficiente para que ele desista, porque você sabe que hacker quebraram até o FBI. Então, quer dizer, dificilmente você vai fazer alguma coisa que seja melhor do que o FBI faz, né? Bom, ok. Então, esse é o cenário. Agora, dentro desse cenário, essa playlist aqui, nós vamos fazer três coisas. Primeiro, nós vamos mostrar como é que faz uma API, como é que ela recebe esse código, como é que ela identifica se o código é válido ou não, no processo que a gente chama de autenticação. Primeira coisa. Segunda coisa que nós vamos fazer é mostrar como é que você monta um pedido de requisição de uma função. Então, por exemplo, o programador lá que está fazendo, assinou o serviço, ele recebeu a documentação, aí ele está lá fazendo o programa dele, em PHP, C#, seja o que for,
E ele tem que seguir aquelas regras para montar um pedido que seja inteligível, assim por diante. Então, nós vamos mostrar como é que faz esse tipo de pedido. Nosso exemplo aqui, obviamente, vai ser em C Sharp, que é o objetivo nosso aqui no Blazor, né? E depois, a terceira parte, nós vamos ver como é que a gente guarda esse código para evitar que ele seja roubado por alguém, etc. Esse código, se a API tem um código, ou vários, você tem que guardar esse código e disponibilizar ele dentro da aplicação. Se você fizer ele hard code, ou seja, se você codificar esse código dentro do programa, vai ser um inconveniente muito grande. Toda vez que você for incluir mais alguma coisa, ou se você quiser fazer alguma alteração ou coisa assim, você vai ter que compilar o programa de novo. Então, esses tipos de informação é levado para o programa através dos arquivos que a gente chama de configuração. Então, o Blazor, quando você cria uma aplicação Blazor, você já deve ter visto isso, né? O Blazor cria um monte de arquivos, tá? Esse monte de arquivos que ele cria, ele é um esqueleto da tua aplicação. Para que você não tenha que escrever tudo aquilo lá, que além de ser muito tedioso, seria muito difícil de escrever, porque tem muita informação técnica ali, que às vezes a gente nem sabe direito o que quer dizer. Então, ele te monta esse esqueleto. O Blazor, quando você cria uma aplicação, que você dá um create, ele monta esse esqueleto todo. Nesse esqueleto, que recebe o nome de template, modelo, esqueleto, ou em inglês, scaffold. Scaffold é andaime. Ou então boilerplate. Boilerplate, esse eu achei mais divertido. Boilerplate, sabe o que é? Sabe fogão de fazenda? Fogão de fazenda tem aquela chapa e tem aqueles furos de 3 tamanhos, né? Que é onde encaixa a chaleira. Isso aí é boilerplate. Então, quer dizer, são coisas, são pré-montadas e a gente só tem o trabalho depois de ir encaixando as coisas que a gente quer nesse scaffold, nesse boilerplate que foi disponibilizado para a gente, né? Dentre todos esses arquivos que o Blazor cria, o que nós vamos estudar agora, nesse momento, são especificamente esses arquivos aqui que tem JSON, tá? Que são, vou mostrar aqui, App Settings, esse nome aqui, App Settings, cujo conteúdo é normalmente esse aqui, ó. Isso depende aqui da versão que você está usando, isso depende muito também não só da versão, mas também do tipo de aplicação que você está fazendo, por exemplo, se é o WebAssembly, se é o client-side, server-side, coisa assim, tá? Então, isso pode variar um pouco aqui. Depois, então, esse App Setting aqui. E o App Setting, ele tem vários irmãos aí, tá? Da família do App Setting, nós temos esses outros aqui, que é App Setting, por exemplo, você pode ter ou não. Mas, por exemplo, Development, Production, isso aqui serve para o seguinte, conforme o ambiente que você está usando, enquanto você está desenvolvendo o programa, você trabalha com esse conteúdo aqui. Por quê? Porque aqui você pode pôr informações que só são boas de usar quando você está desenvolvendo, em ambiente de teste, por exemplo. Se você está em ambiente de produção, tem coisa que já não cabe. Você não vai botar certas coisas lá porque o usuário não precisa ficar recebendo debugging, coisa assim, não precisa receber esse tipo de informação. Além disso, você pode trabalhar, quando está em desenvolvimento, você pode trabalhar com um banco de dados de trabalho e tudo mais, você pode deixar isso aí pré-montado. Então, para trocar de um ambiente para o outro, é só você trocar certos parâmetros, você já... Agora eu estou falando com outro banco de dados e assim por diante. Tá? Então, primeiro arquivo de configuração que a gente interessa é o App Settings, que é esse daqui. Depois, nós vamos ver o segundo arquivo que nos interessa aqui é o que chama Launch Settings. Cada programa, nós vamos ver daqui a pouquinho, que o programa pode ser lançado, por exemplo, para ser usado com o IIS Server, né? Ele pode ser usado para outros web servers, como, por exemplo, o Castro. Tá? E conforme o ambiente que você está usando, ele muda a tipo de aplicação. Então, aqui ele diz o seguinte, conforme o tipo de lançamento, por isso chama Launch Setting, né? Conforme aonde você está lançando o programa para executar, vai variar o tipo de informação que você vai passar. Então, aqui, por exemplo, tem IIS Settings, quando é o IIS, aqui vem Profiles, aqui, por exemplo, é quando você vai usar o Castro e assim por diante. Tá? E tem mais um arquivo interessante aqui, que nós vamos ver mais lá para frente, e você nunca vai ver esse arquivo que nós estamos falando aqui, ó, você nunca vai ver lá no boilerplate, no modelo do esqueleto que o Blazor gera, porque esse arquivo aqui é um arquivo escondido. Nós vamos ver um daqui.
Depois nós vamos mostrar onde é que o Blazor esconde esse arquivo aí, tá bom? E ele é interessante para informação que você não quer que todo mundo veja. Vamos supor, por exemplo, você está fazendo um programa que consulta uma série de APIs. Tá? Então, cada uma dessas APIs tem uma chave. Então, você não quer fazer um hardcode da chave dentro do programa, que isso aí é inconveniente, pode ter que mudar, etc. Então, você quer, por exemplo, fazer assim, eu vou colocar no arquivo de configuração. Mas aí no arquivo de configuração todo mundo enxerga, você também não quer isso, né? Então, tem esse arquivo aqui que se chama User Secrets, que ele serve para esse tipo de uso, principalmente durante o desenvolvimento, tá? Depois, na hora de produção, você pode escolher lugares mais adequados. Nós vamos discutir tudo isso. Lugares, mas não agora, lá para frente, lá no terceiro vídeo, mais ou menos, dessa playlist aqui. Tá? Aí nós vamos ver onde é que coloca essas informações de tal forma que ela seja, ao mesmo tempo, cômoda de usar, porque você não tem que ficar informando toda hora, e que também não esteja exposta lá para que qualquer pessoa vá lá e lê isso daí. Tá bom? Além disso, esses arquivos texto aqui, além do que é montado aqui, ele monta isso aqui como padrão, né? O Blazor monta. Mas se você quer, por exemplo, utilizar informações adicionais, nada impede que você escreva dentro desses arquivos, principalmente desse aqui do Web Settings, nada impede que você escreva nesses arquivos aqui coisas do teu interesse, por exemplo, as connection string de um banco de dados, coisas desse tipo, tá? A única coisa que você tem que ter cuidado aqui é o seguinte, isso aqui tem que obedecer às normas do formato JSON, tá? Ou seja, entre aspas, 2 pontos, chave, assim por diante, tá? E agora, o que nós vamos fazer em seguida é o seguinte, nós vamos agora colocar esse exemplo dentro lá daquele arquivo Web Settings e nós depois vamos lá dentro do programa ver como é que a gente faz para ler isso daí. Ok, pessoal? Até daqui a pouco.